e ações de pesquisa na FACED, articulando-se a outras instâncias. Normatizações, com colaboração do CEP, do Conselho de Ética, né? E um acompanhamento das atividades de pesquisa com vistas a reformulações e inovações nos sistemas de gestão da produção científica. Tá? Então, isso pensando, né, dentro das nossas competências e pensando no que a gente está vivendo hoje, na questão da pandemia, então a pesquisa ela requer também algumas alterações, né? Então, dentro disso, a gente colocou, né, que a gente partiu também de um instrumento de pesquisa, que foi o questionário que foi realizado com os docentes e com os discentes na FACED, que foi procurando averiguar, né, no caso específico, quais eram as dificuldades que os pesquisadores estavam enfrentando neste momento, né? Então, a partir disso, a gente levantou análise dos dados a partir da sistematização, né, de todas as respostas em relação às pesquisas e as outras também, mas nesse caso com foco na pesquisa, né? E a gente encontrou, então, essa coerência, né, do que veio dos questionários e os projetos que estão sendo atualmente encaminhados à Compesc. Então, uma das questões era saber se os pesquisadores tiveram que fazer ajustes nos projetos de pesquisa devido à Covid-19. Né? Então, aqui vocês podem ver que quase 70% teve que fazer ajuste nos projetos de pesquisa, o que é um número bastante expressivo, né? Os itens que necessitaram de ajuste nos projetos, então foi assim, principalmente a questão do cronograma, instrumentos e técnicas, metodologia, campo de pesquisa, né, o público-alvo e também bolsista de iniciação. Então, esses foram os itens apontados pelos pesquisadores que tiveram que fazer alterações. E também outra questão que nós levantamos, né, se os pesquisadores estão desenvolvendo alguma pesquisa relacionada à Covid-19. Então, só 7,38% dos pesquisadores responderam que sim. Mas como esse questionário também, né, faz 2 meses que, mais ou menos, que ele foi realizado, a gente acredita que provavelmente hoje esse índice já é bem maior. Então, a partir disso, né, desse diagnóstico, a nossa proposta de trabalho, enquanto comissão de pesquisa da Faculdade de Educação, foi subsidiar, então, as reflexões e práticas das pesquisas neste momento de excepcionalidade que estamos vivendo. A justificativa, então, né, que devido a essas alterações que os pesquisadores tiveram que fazer nos seus contextos, tanto na questão de cronograma, sujeito, adequações de instrumentos, de análise, etc., né? Então, a gente tem que repensar também possibilidades e outras estratégias, né, de produção, de interação entre os pesquisadores, temas pertinentes, enfim, tudo que possa contribuir nesse momento, né, com a realização das pesquisas. Então, para isso, a gente convidou, né, os nossos colaboradores, a professora doutora Alexandra Lorente Macedo e o professor Daniel Lopes, os dois da FACED. Tá? A professora Alexandra é doutora em informática na educação, mestre em educação e pedagoga. Ela realizou estágio pós-doutoral em informática na educação, aqui também pela URGS, e dedica-se a estudos sobre tecnologia digital, objetos de aprendizagem, desenvolvimento de material educacional para o web, estratégias educacionais baseadas na tecnologia de mineração de texto, práticas pedagógicas em EAD, educação à distância e formação de professores. É professora da Faculdade de Educação, pesquisadora do Núcleo de Tecnologia Digital Aplicada à Educação, que é o NUTED, e colaboradora da SEAD, Secretaria de Educação à Distância da URGS. E também está aqui conosco, né, o professor Daniel, que é psicólogo, mestre em Psicologia Social e Institucional e doutor em Informática na Educação.
é professor adjunto da Faculdade de Educação na Universidade Federal, junto ao Departamento de Estudos Básicos, área da aprendizagem em ambientes digitais, e também é professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação, aqui na URGS, atuando na linha de pesquisa Interfaces Digitais em Educação, Arte, Linguagem e Cognição. Então, quero agradecer muito a presença da Alexandra e do Daniel, que aceitaram o convite da Compesc de estar aqui conosco. Tá? E, então, eu vou passar primeiro a palavra para a Alexandra, que vai falar em torno de 20 minutos, depois eu vou passar a palavra para o Daniel, e peço que, se vocês tiverem perguntas, né, vocês podem ir fazendo ali no chat, que daí o Danilo vai juntando elas para depois, então, a gente passar para os palestrantes. Tá? Muito obrigada. Alexandra, já vou carregar a tua apresentação. Olá, olá, tudo bem? Ouvindo, vendo. Eu não vou ficar com o meu bate-papo aberto aqui. Vou deixar ele fechadinho, depois a gente conversa. Só faz um sinalzinho se estão ouvindo. Eu estou carregando a tua apresentação. Tá? Tu vais me colocar como apresentadora ou tu vais passar? Posso te colocar, quem tu prefere? Eu prefiro que me coloque, que aí eu posso ir, porque eu não preciso ficar te dizendo para ir passando, né? Sim. Vou dando já boa tarde a todos, dizendo que é um prazer imenso estar aqui com vocês, agradecendo demais o convite. Silvana, muito obrigada. É um prazer estar compartilhando esse espaço aqui com vocês, com o Daniel. Estou vendo alguns colegas, alguns eu só conheço por enquanto de vista, outros de nome, e enfim, mas um prazer estar compartilhando esse espaço com todos vocês. Carolzinha, estou vendo aí também, Danilo, boa tarde. Então, vamos ver se só me avisa quando tu me colocares como apresentadora. Tu consegues carregar? Caí. Ah, tu caíste? Para aí que agora... Faça como tu achares melhor, tá? A gente se adapta aqui. Se tu quiseres carregar... Aí, tu me colocaste agora, né? Tá. Deixa eu só... Só um pouquinho, tá? Tá. Tá aqui, tu já colocaste o meu aqui como PDF. Esse instrumento de pesquisa 1 é o meu? Ou é o do Daniel? Conseguiu, Alexandra? Não, tu disseste só um pouquinho. Deixa eu ver se... Não estou conseguindo... Ele não está permitindo que eu coloque aqui. Então vamos lá de novo. Peraí. Tu está conseguindo carregar? Ele diz que está convertendo um. Coisas da tecnologia. E o outro ele não habilita que eu envie. Vamos ver, ele está tu estás tentando carregar os slides, é isso? Sim. Eu já e ele está processando ali o PPT-X?
É para mim também, só que daí ele não permite que eu Oi? envie. Não, é bom, agora tu coloca no ar, por favor. Tô tentando aqui, para aí que Tá. tá. Oi, será? Mas que coisa. Não tô vendo. Acho que se tu puderes carregar, Ele carregou já, eu não tô enxergando. Deixa eu ver. mas por que que ele. Tu tá Eu como não. apresentadora também, né? Não, Não? não, não. Tá, te botei como apresentadora também. Vê se tu consegue baixar ali. Aí, vamos ver se vem. Eu vou compartilhar minha tela, pode ser? Aí eu não vou vê-los, mas eu vou compartilhar e aí eu mostro lá na. Deixa eu ver aqui, né? Uma guia do Chrome aqui. Aí, vocês agora estão enxergando um monte de coisa aqui. Ok? Ok, tá Estão baixando aqui. vendo? A gente acha uma solução, tá vendo? Muito bem. Então tá, vamos. Uma das conversas com a Silvana, ela me convida então para o desafio de pensar instrumentos para coleta de dados em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social. E o desafio é grande porque justamente para uma área de humanas, né? Uma área que privilegia o grupo, que privilegia o social, que muitas das nossas práticas estão vinculadas a espaços escolares, a prioriza, né, o espaço de convivência. Eu vou trazer algumas dos principais instrumentos de coleta de dados, que é a observação, a entrevista, o questionário e a coleta de dados bibliográfica ou documental. Vou trazer algumas possibilidades a partir dessa categorização, desses instrumentos, dessas necessidades. Vamos ver que algumas soluções são possíveis de serem adaptadas e outras eu me peguei refletindo ainda. A tecnologia, ela apoia, ela nos oferece muitas possibilidades, mas ela não é a cura de todos os males. Então, algumas práticas eu fiquei me questionando se bem, eu não sei, talvez exista, ou talvez a gente tenha que realmente esperar e respeitar esse momento. Mas tem muita coisa que pode dar um outro sentido e sim, conseguir, então, nesse período, nessa janela, eu vou tratar do documento, do instrumento, vou trazer macros, características macro de cada um deles. De situações, de resultados, de processos, ela pode ser participante ou não participante, então eu como pesquisadora posso estar inserida neste processo ou não, individual ou em equipe. Sem um pré-julgamento e na hora que for registrar essa observação com rigor, sem nenhum viés, né? Uma das vantagens é que o pesquisador não um dos problemas pode ser a presença do pesquisador, porque essa presença ela pode provocar alteração no comportamento dos observados.
que a gente tem, então, como recurso tecnológico para conseguir e aqui a gente, inclusive, tira a gente exclui, a gente minimiza a presença do pesquisador, né? Então, eu posso ter uma prática com crianças, eu posso querer entender como é que ele está em determinado jogo, como é que ele está reagindo frente a um novo tipo de material. A gente tem uma presença quase imperceptível, pode ter uma presença quase imperceptível do vídeo, né? Então, o tutor, nos tratando de crianças, no caso, o tutor ou dos profissionais em empresas ou hospitais, enfim, a gente pode recorrer a esse tipo de tecnologia trago aqui o ambiente virtual porque muitas das pesquisas que eu desenvolvo ainda hoje, mas eminentemente lá no meu mestrado mesmo, a minha observação das coletas foi em ambientes virtuais. Naquela época eu pesquisei eu me utilizei do instrumento de coleta de entrevista, da observação e da observação de documentos também, porque ele precisou interagir, ele precisou registrar. Mas, e aí eu fiz um comparativo, o que ele falava todas as ferramentas, e eu tenho os recursos hoje de mapeamento, eu consigo ver a hora que o sujeito entrou, onde ele clicou, quanto tempo ele ficou dentro de cada recurso, qual foi cada registro que ele fez, qual foi cada interação que ele fez, e isso pode me dar dados valiosos como pesquisa, né, como resposta ou como dado para análise de comportamento e de registros. Na ocasião também ele tinha que escrever sobre a própria aprendizagem, então foi um cruzamento de dados sobre o que ele falava, sobre o que ele agia e como ele entendia, como ele escrevia, que ele entendia que acontecia a própria aprendizagem. Então, um dos recursos riquíssimos que nós temos para análise é o próprio ambiente virtual. O outro, a gente está falando de isolamento social, né? Mas uma outra possibilidade são os com que eu crie grupos separados. Esses espaços sociais, de grandes redes sociais, também permitem que nós formemos pequenos grupos. Então, eu posso criar um grupo só com os orientandos, ou só com alunos, ou com uma comunidade em especial. Eu posso fazer isso dentro, por exemplo, do Facebook, eu posso fazer uma comunidade dentro do Pinterest, posso fazer, enfim, dentro do Instagram, posso provocar, posso favorecer a interação, ou posso favorecer uma interação, eu digo, entre pessoas e também com materiais, e ver como é que essa dinâmica vai acontecer, é uma possibilidade também. O Google Analytics, ele é um recurso eminentemente de observação de comportamento, né? Ele é muito utilizado principalmente para comportamento de usuários na web, para gerar os códigos, enfim, agora fugiu o nome, gerar... ai, vem aqui, me ajuda aí.
era os registros que indicam o meu perfil de comportamento, os meus interesses, e onde ele se baseia para me oferecer os produtos, as pessoas, o que me vincula mais, continua me vinculando à web. Então, posso me usar desse Analytics, inclusive quando a gente constrói materiais educacionais, a gente também se utiliza dessa ferramenta para que a gente possa entender qual é o impacto que esses produtos, que esses materiais estão causando nas pessoas. Que tipo de pessoa está utilizando o meu material? Onde ela para? Ou em que momento ela desiste de navegar? Então, isso são dados que a gente pode utilizar para aprimorar os nossos. O momento é a entrevista. A entrevista, acho que ela é a que traz a maior conjunto de possibilidades de recursos digitais para apoiar ela. Confuso daquilo que eu previ como questão. A não estruturada, eu tenho flexibilidade, então, a partir da resposta do meu entrevistado, eu posso fazer um desdobramento das questões para querer investigar algo a mais, ou para querer que o sujeito entrevistado está mostrando o potencial que ele está mostrando. E o painel eu faço a entrevista antes e depois de determinada situação para fins de comparação. Ela pode fornecer uma quantidade muito rica. Esse é o assunto que ele está abordando na hora da entrevista e que ele tem a capacidade de síntese e de decisão. O que pode nos limitar a ter um bom resultado é a desmotivação do entrevistado, né? Nem sempre ele está com a mesma energia que a gente está, por estar envolvido na pesquisa. A falta de compreensão da pergunta. Ele pode falar inverdades, né? Ele pode não ser verdadeiro nas suas respostas. Buscar uma resposta que às vezes a gente até fica induzido pela própria resposta, a gente bota uma resposta na cabeça e às vezes vai lá e meio que força, né? Então, a nossa indução quando entrevista o sujeito da pesquisa. Então, isso a gente precisa estar bastante atento também. Quais são os recursos? Então, aqui, gente, a gente tem todas as plataformas, né? Ou como essa que a gente está usando hoje, que me permite voz, me permite imagem, me permite escrita, permite o compartilhamento. Eu trago aqui algumas possibilidades e nós temos uma vasta possibilidade hoje, em função da situação que nós vivemos, uma vasta possibilidade de ferramentas livres hoje e para um número cada vez maior, comportando um número cada vez maior de usuários, né? Então, o próprio Google Meet, que é vinculado, então, à conta do Google, o Microsoft Teams, que a gente pode usar ele como usuário isolado ou vinculado a uma conta empresarial, o Zoom, que apesar de todos os problemas de segurança que ele tem, tenho colegas que utilizam ele e, enfim, e gostam muito, muito efetivo, muito eficiente naquilo que se propõe. Tem a versão livre e a versão paga também. O Skype, que a gente ouve cada vez menos, era uma já foi, né, uma marca forte de webconferência, mas ele se mantém firme, forte, gratuito e eficiente para essas situações também. E agora o próprio WhatsApp, né?
cada vez mais a gente vê essa ferramenta ocupando os espaços de aprendizagem. É muito curioso, assim, como essa comunicação dinâmica veio invadindo todos os espaços. A gente quase não tem mais paciência para esperar a resposta de um e-mail. Eu mando uma mensagem no ambiente virtual, mas a ânsia, né, pela instantaneidade da resposta, pode compartilhar o WhatsApp, que é mais fácil. Claro que pela praticidade também de gravar voz, de gravar vídeo, e hoje a gente tem como fazer uma webconferência com ele com qualidade também, e ele está acessível na palma da mão de todo mundo. Então, ele tem se mostrado uma ferramenta bastante eficiente e bastante acessível e estável também, né, o que é muito importante. Então, todas essas ferramentas para apoiar, que tem recurso de voz, de imagem, de texto, de gravação, são excelentes possibilidades para nós utilizarmos nas entrevistas. O questionário. Então, o questionário, um dos procedimentos mais aplicados, né, um do mais popular para a coleta de dados. A característica dele é que ele tem uma mesma estrutura, são as mesmas questões para todas as pessoas. Ele garante, ou se recomenda fortemente, né, que garanta o anonimato dos participantes. Ele pode conter questões para atender finalidades muito específicas, muito pontuais, certeiras. Ele pode medir atitudes, opiniões, comportamentos, circunstâncias, pode incluir questões abertas, fechadas, múltipla escolha, resposta numérica, tipo sim ou não. A gente tem uma série de possibilidades. Os questionários, inclusive as plataformas, elas já vêm até com templates já, né, estruturadas para as diversas finalidades, diversas áreas de conhecimento. Um limitador pode ser o não entendimento da questão pelo sujeito da pesquisa. Também corremos o risco né? Porque a falta de sinceridade ela pode acontecer em qualquer momento, em qualquer espaço. E a linguagem inacessível também. Então é importante que a gente passe esse questionário por várias pessoas para tentar minimizar o risco do não entendimento da pergunta. Quais são os recursos digitais que nós temos, então, para os questionários? O Google Forms, né, os formulários do Google, eles estão muito intuitivos para serem construídos também. Eles têm templates, eles são fáceis de utilizar, gratuitos. A gente já grava os resultados no nosso Drive, na nossa nuvem, então a gente não precisa se preocupar, né, com salvar os dados, com a garantia desses dados. Então, tem se popularizado bastante. O Mentimeter, que eu acho curioso compartilhar aqui, ele não é uma ferramenta muito popular para pesquisa, mas ele pode ser muito interessante se nós pensarmos em aplicar uma pesquisa e nós quisermos fazer ele de forma síncrona. Então, eu quero abrir o questionário por 5, 10, 15, 30 minutos e que um grupo de usuários acesse, responda e que eu possa, inclusive, compartilhar já os dados com esses usuários. Então, ele é bem interessante, a gente cria uma lista de questões, a versão livre dele, se eu não me engano, a gente pode criar, se eu não me engano, são até 5 questões que ele estava, não sei se ele não ampliou, mas eram 5, e aí eu posso disparar, eu compartilho uma URL, as pessoas clicam nesse link, respondem, conforme elas forem respondendo, ele já vai parametrizando esses dados. Eu posso formar nuvens de palavras e mostrar instantaneamente, posso mostrar em gráficos. Então, é uma possibilidade que pode, dependendo da utilidade, dependendo da finalidade que nós quisermos, ele pode ser bastante útil. O questionário do Moodle é uma boa alternativa também para quem está... Eu até coloquei aqui embaixo, todos eles eu estou trazendo a fonte, estou trazendo o link para nós acessarmos e dentro da nossa instituição
nós temos o Moodle Colaboração, que é destinado à pesquisa. Então, esse espaço nós podemos pedir extratividade de ensino e compartilhar, podemos cadastrar, então, os nossos alunos ou os usuários participantes da pesquisa, e podemos construir ali uma infinidade de estruturas de questões que podem, depois também já ficam salvas dentro de um repositório com segurança e com dados para serem acessados e analisados, então. Outra possibilidade que é super popular é o SurveyMonkey, então, que ele tem uma plataforma que traz uma série de templates já, de tipos de questionários já estruturados para que a gente só altere a questão e possa disparar, enfim, e depois nos ajuda também na categorização, na análise dos dados. Ele é mais utilizado, que eu vejo mais popular na área das exatas, né? As pesquisas, normalmente para a área das exatas, eles costumam usar, essa é a base deles de análise. E-mail continua sendo uma possibilidade, né? O envio de questões, ou até os próprios formulários os links a gente acaba mandando por e-mail. E eu só chamo a atenção aqui, todos os questionários, e nós em tempos de isolamento social, já é difícil de as pessoas vincularem, de as pessoas responderem questionários em tempos normais, né? Em tempos de isolamento, difícil de encontrar alguém hoje que já não tenha recebido uma pesquisa para participar, e eu recebi várias, me vinculei a uma, e eu respondo ela toda semana, porque eles querem entender como é que eu estou me sentindo todas as semanas desde que eu entrei em isolamento. Recentemente conversei com profissionais que se valem dos questionários, e é interessante perceber o esforço que nós temos que fazer, muitas vezes, quando a gente dispara questionários para públicos abertos, o esforço que nós temos que ter para ter um mínimo de retorno. Quando nós vamos em espaços escolares, a sugestão que eu gostaria de deixar é de vincular essa pesquisa aos profissionais. A minha chance de ter a resposta de um questionário, se eu enviar para os alunos da FACED, ou se eu enviar para os professores, a chance de retorno ela é muito maior se eu me vincular aos professores. Se nós tivermos uma valorização dos participantes, do vínculo afetivo, a chance de eu receber um retorno é muito maior. Então, ao invés de eu mandar para todos os alunos, se eu pedir, Silvana, por gentileza, tu podes enviar para os teus alunos, essa pesquisa tem essa finalidade, a Silvana dizer, gente, por favor, gostaria de uma atenção de vocês, essa pesquisa é da minha colega, assim, 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 tem por finalidade isso, isso. A probabilidade de eu ter um retorno, ela é muito maior. Tá? Então, a gente vê as bases as bases de 10 mil e-mails, e o retorno, assim, considerado como sucesso, é de 100 retornos, 100 respostas para bases de 10 mil. Então, se a gente tem oportunidade de vincular a pessoas, a fatos, a eventos, fica um registro, né, de maior possibilidade de sucesso. Bem, e quando a gente trata da coleta de dados, a gente pode fazer ela bibliográfica ou documental, né? A primeira, então, a gente vai em busca de conhecimento teórico empírico para orientar o nosso estudo, vai permitir um alinhamento das ideias, das nossas ideias como autores e do posicionamento dos teóricos, e para isso nós vamos em busca de jornais, revistas, livros, teses, etc. E a documental, então, que ela é realizada em documentos que ainda não receberam um tratamento, como contratos diários, reportagens, documentos oficiais, dentro de escolas, dentro de instituições, dentro de empresas, nas repartições públicas, enfim, uma infinidade de documentos para serem analisados. Quais são os recursos digitais que nós podemos utilizar para facilitar, então, essa nossa busca agora? Gente, trago aqui eu acho uma busca e uma oportunidade para compartilhar com vocês. No caso da bibliográfica, a nossa base
URGS, primeiro porque ela é ampla, ela é rica, ela tem milhares e milhares de títulos e ela não é conhecida por nós mesmos, pela nossa comunidade. E falo isso porque eu integro o Comitê de Cultura, o grupo o GT de Cultura Digital e o Comitê Comitê do Moodle. E a Biblioteca Central tem participado ativamente dessas discussões, temos pensado em soluções para o ensino remoto, e eles mostram a preocupação que eles têm com a difusão desses dados, com essas bases que a universidade tem, assina, mantém, e com o pouco acesso que nós temos. Então, essa exploração, o uso dessas bases, agora, talvez tenhamos um bom legado aí pela frente da pandemia, né, do isolamento, mas eu vou trazer algumas que são bases fortes, de confiança e bem estruturadas para os estudos que nós temos. Uma é o periódico, os periódicos, né, da CAPES. Aqui a gente pode, já aqui a gente diz o que a gente quer, se a gente quer jornal, legislação, artigo, tese, livro, enfim, e qual é a área de conhecimento que eu quero. Por exemplo, aí depois eu tenho as categorias, então, eu quero lá o The Washington Post, eu quero o Times, o Le Figaro, Le Monde, enfim, eu tenho as bases, acesso livre e ilimitado a jornais digitais, por exemplo, os melhores, né, de maior referência mundial. Se eu quero periódicos científicos, eu tenho toda a base da Cielo, que tem a base dos periódicos acadêmicos de todas as áreas do conhecimento. Eu tenho só a área de livros da Cielo, que são temáticas acadêmicas, e também eu tenho essa que eu posso buscar em diferentes países de todas as áreas de conhecimento, as revistas de programas especiais, então também é uma base de periódicos científicos. O periódico científico publicado pela URGS são periódicos acadêmicos da nossa universidade, com acesso restrito também. O Scopus, que tem a base de todas as áreas de conhecimento, periódicos, livros, capítulos, revisões, anais. A Springer, que traz documentos acadêmicos, livros, capítulos, artigos. A Web of Science, onde a gente vai buscar capítulos de livros, artigos, anais também, de todas as áreas do conhecimento. E a Zahar, que é das ciências humanas e exatas, onde nós temos os livros eletrônicos. E eu fiz questão de capturar isso e mapear e falar de cada um, porque são documentos que têm perfis diferentes e que tem um tipo de material diferente, mas todas elas são de bases para consulta de dados bibliográficos disponíveis, e enquanto nós tivermos vínculo com a nossa universidade, nós teremos acesso irrestrito a essas bases. Arquivos digitais é outra possibilidade quando a gente fala, então, da coleta de documentos, né, se tratando agora de isolamento social e que a gente não tem, então a gente tem servidores, a gente tem repositórios que a gente pode acessar esses arquivos, então, para a análise documental. E os diários, o diário parece uma coisa antiquada, né? Mas ele existe e muitos ainda se valem dele, então a gente não pode desconsiderar esse documento. Então fica também como uma possibilidade de acesso, de consulta e de análise. Gente, não sei se eu passei meu tempo, como é que eu fui, eu não estou enxergando vocês, eu estou só enxergando a minha tela aqui. Deixa eu parar, voltar para cá. Viram aí? Sim, sim. Botei uma metralhadora e saí falando, foi isso? Mais ou menos. Mas foi muito bem. Eu vou carregando a do Daniel, né? Daí a gente dá o segmento às duas e depois, então, vem
abro para as questões. Tá, Tá? joia. Obrigada. Deixa eu Mas foi pegar aqui ótimo. para o Daniel ver. Viu? Foi ótimo, Alexandre. Obrigada. Está carregando, Daniel. Agora Beleza. o desafio é pegar tudo isso, né, Daniel? Pegar tudo isso e organizar a distância, né? Como fazer para tudo isso não escapar pelos dedos? Então, agora é contigo. Posso abrir minha câmera já? Acho que o Dilmar está com o microfone aberto ali. Está carregando aí. Deu, Daniel? Estou abrindo a câmera aqui. Tá. Também não. Estranho que não está carregando. Espera aí, por que que não. Oi? Por que que não está carregando? O que que está acontecendo? Quer me passar a apresentação? Aí eu posso tentar carregar daqui. Não, já apareceu. Para mim está aparecendo aqui. Já está aparecendo. Para todo mundo? Eu estou enxergando também. Ah, legal. Então, estamos aqui, né? Deixa eu minimizar uma outra tela. Eu estava com receio que não fosse possível compartilhar aqui a tela junto. Mas aí é tudo que vai passando, Silvana? Já está como apresentador. Já te coloquei. Ah, ótimo. Então, deixa eu maximizar minha tela aqui. Então, pessoal, boa tarde para todo mundo. Estamos naquele momento em que dividindo espaços em casa, né? Uma sala, outra na outra, talvez vocês escutem vozes ao fundo, certo? Primeiro agradecer o convite, né, da Compesc, né, da Silvana, Maria Clara, da Aline, para participar, né, desse momento, né, que estamos vivendo e compartilhar algumas reflexões, né, dentro desse contexto. Eu vou seguir uma linha para a nossa conversa, né, um pouco num outro sentido. Que bom, até porque eu e a Alexandra, a gente conversou antes, mais ou menos para se complementar nas falas, né? E eu vou abordar menos os aspectos dos aplicativos, né? Não que não vá abordar alguns para falar, ou dos recursos digitais, mas principalmente problematizar o contexto, né? Dentro de uma perspectiva de pesquisa que eu, de certa forma, me vejo tentando pensar já há algum tempo, que vai para além, né, que é anterior ao contexto da pandemia e do isolamento, e que agora ela se renova alguma discussão relacionada a isso. Então a minha proposta é de discutir com vocês e a gente conversar um pouco, são os desafios, então, né, da participação em tempos de isolamento social, né? Então eu pensei, né, em apresentar partindo de algumas considerações, né, sobre essa ideia do pesquisar, né, nesse contexto de pandemia. Algumas preocupações, né, que esse contexto traz, que eu tenho ouvido, ou melhor, tenho ouvido e visto, e que não é uma novidade para agora também, né? Uma tendência muito grande de focar nas tecnologias, né, nos recursos, nas ferramentas, ou, né, enfim, e que acaba, né, então, o contexto da pesquisa focando muito nas situações particulares, contextuais, né? Então, uma tendência de produzir pesquisas orientadas a um pragmatismo excessivo, né, para dar conta, né, dessa condição de isolamento. Isso, de certa forma,
também produz uma tendência, um risco, né, de que as pesquisas nesse contexto do campo da educação, das tecnologias na educação, sejam voltadas muito, ou sejam constituídas muito como agenciadoras, né, de práticas, né, de usos de tecnologias, e que muitas vezes, né, o risco se corre quando se foca nas tecnologias, é que essas pesquisas sejam destinadas à obsolescência, tanto quanto as tecnologias sobre as quais as pessoas, né, os pesquisadores, se debruçam, né, ou investem em suas pesquisas. Muitas tecnologias nós sabemos que estão aqui hoje, daqui a amanhã podem não estar mais presentes, assim como, né, se pensássemos 10 anos atrás ou 15 anos atrás, essa pandemia, talvez sequer estivéssemos discutindo a possibilidade desse contexto de atuar, né, no campo da educação online. Né? Então, existe um risco grande de que as pesquisas focadas nesse agenciamento de práticas, né, articuladas muitas vezes para dar conta de demandas, né, com o próprio extensionismo, né, deixar de dialogar com o campo mais amplo da pesquisa de educação para focar em dar conta dessas demandas particulares e contextuais. Né. Então, essa é uma primeira consideração que eu faço para a gente conversar mais adiante. Uma outra que essas pesquisas, então, que seguindo na mesma linha de raciocínio, voltadas exclusivamente nos aspectos instrumentais e técnicos, envolvendo as tecnologias, também existe um risco grande de entender, muitas vezes, a rejeição a um determinado recurso, né, uma tecnologia, uma proposta metodológica, enfim, como uma incapacidade ou inaptidão por parte dos participantes da pesquisa. Né? É preciso considerar outras variáveis mais complexas para pensar a ideia de apropriação tecnológica segundo matrizes, vamos dizer assim, conceituais, que entendam que a apropriação tecnológica sempre parte de uma dupla apropriação. Né? No caso, por exemplo, das escolas, basicamente falando. Aprender a usar uma tecnologia e, ao mesmo tempo, aprender os temas, né, os conceitos, né, as noções que determinada disciplina pretende ensinar, vamos dizer assim. Né? Isso aí, eu estou falando de escolas, mas também podemos pensar no contexto universitário. Então, é um risco de considerar como inaptidão, né, ou que as pessoas não aprenderam a usar, mas muitas vezes é uma rejeição que ela tem origem em outras questões. Né? Por exemplo, uma tecnologia que, de certa forma, não está adequada a determinadas práticas, a determinados saberes docentes, e que muitas vezes, então, se veem quase como obrigados, né, a ter que se apropriar de tecnologias e tentar adaptar as suas convicções, as suas epistemologias, principalmente falando da sua respectiva área do conhecimento. Então, é preciso considerar, então, nesse sentido, que esses saberes docentes e discentes também, né, estão relacionados a um contexto educacional que eles participam. Né? A Nilda Alves, né, acho que ela nos coloca muito bem essa ideia, né, bem no contexto de uma pesquisa que considera professores participantes, dando um exemplo, e estudantes também, que essa ideia, por exemplo, que se traz de professor pesquisador, né, segundo a qual só é possível a compreensão, né, de todo um sistema educativo, na medida em que sejam incorporados os múltiplos sujeitos participantes dos cotidianos escolares, nesse contexto pandêmico, nós encontramos um desafio enorme. Né? Porque esses cotidianos escolares, de certa forma, estão totalmente, ou praticamente, né, descolados, ou, usando um termo bem que se usa, houve uma disruptura, né, uma disrupção, né, desses contextos, desses cotidianos, nessa perspectiva de estarem todos em casa. Então, como que eu vou compreender a complexidade do campo da pesquisa, principalmente nas escolas, quando esses cotidianos escolares, de certa forma, deixam de existir?
Essa é uma outra consideração. Não deixam de existir, mas se modificam completamente, né? Como é que a gente pode pensar a própria ideia desse professor pesquisador também, num contexto de uma pesquisa participante ou participativa, nesse contexto uma pergunta, então, que a gente pode pensar, que nos faz refletir e problematizar esse campo, seria como tem se apresentado ou constituído esses cotidianos escolares, né, nesse contexto de isolamento. Então, acho que essa é uma premissa, uma pergunta básica, para a gente tentar dar conta de uma certa tradição ou de uma certa prática de pesquisa no contexto das escolas, por exemplo, dos cotidianos escolares, que, de certa forma, se nutre, né, ou se inspira, vem, né, de uma tradição de pesquisa, por exemplo, etnográfica, onde a ideia de participação, de lugar, né, dos hábitos e das práticas, eles estão totalmente voltados para pensar essas categorias desses cotidianos analógicos, né, e que agora são totalmente mediados por essas tecnologias. Quais seriam os desafios, assim, que eu penso, assim, né, e gostaria de compartilhar com vocês? Assim. O desenho das pesquisas de cunho participativo, então, mediado por tecnologias digitais e ambientes digitais. Isso é um dos desafios. Como é que eu posso pensar um desenho de pesquisa onde a participação seja com as comunidades escolares, né, ou educacionais, né? Como que a gente pode dar conta disto no momento em que não temos mais a possibilidade, né, desse encontro, né, e de todas aquelas metodologias de encontro e de pesquisa e de instrumentos e de metodologias que agora, né, se dão praticamente nos ambientes digitais. Seria então como habitar então esses novos territórios online que se constituem nesse contexto da pandemia e isolamento social. Esse é um desafio, e depois a gente pode conversar, até retomando um pouco o que a Alexandra apresentou, porque já existem territórios online sendo habitados. Já existem comunidades, né, mídias sociais, redes, enfim, e esses praticantes, né, dessas tecnologias, né? Será que, essa é uma pergunta, a escola, de alguma forma, também se constitui como um território online? Será que é possível pensar que todos esses ambientes, né, digitais que estão sendo produzidos e organizados para dar conta das ensinagens e das aprendizagens, será que ele vai dar conta e vai se constituir como um território? E como que nós, como pesquisadores, vamos conseguir habitar esses territórios, né, junto com essas comunidades educacionais? Temos uma premissa, vamos dizer, que a gente pode pensar para entender o desafio, ou o tamanho que tem esse desafio, né? Vamos partir de uma seguinte premissa, que as tecnologias digitais, então, são artefatos culturais do qual fazem usos, né, os seus diferentes formas de uso, os seus praticantes. Considerar essas tecnologias na educação, a partir dessa perspectiva, né, da tecnologia como artefato cultural, então exige a compreensão de que tais artefatos estão ligados ao quê? Eu peguei um trecho de uma múltiplas e surpreendentes, acontecendo em espaços-tempos inesperados e que precisam ser compreendidos em seu uso no contexto escolar. Então, veja que lá no início eu fiz uma crítica e um risco, né, sobre as pesquisas que vão ser extremamente particularizadas a esse contexto do isolamento social, e que, uma vez o isolamento social deixando de existir,
né, o que fica disso, né? Mas, ao mesmo tempo, a necessidade de entender que não dá para pensar a tecnologia como um artefato cultural sem considerar o contexto desses praticantes. Então, quem são esses praticantes? Todos os participantes das comunidades educacionais e que, de uma hora para outra, de certa forma, não de uma hora para outra, né? Muitos contextos já se operavam dentro do contexto da utilização das tecnologias digitais e online. Mas muitos professores, vamos pegar um exemplo bem óbvio de a gente pensar, educação infantil, anos iniciais, primeiro e segundo ano, alfabetização. Alfabetização mediada por tecnologias digitais. Quais são as práticas? Que tipo de prática que se constitui nesse contexto, né? Então, é meio que, de repente, então, nesse sentido, professores que não estavam habituados a dar conta disso, estão se vendo nessa condição, né? Então, é todo um território escolar que passa a se reconfigurar quando ele passa a habitar um território online, digital, não analógico, né? Nesse sentido, então, nós temos um outro grande desafio, então. Considerar as demandas e problemas da emergência do contexto do isolamento social, no caso, mas sem ficar preso ao imediatismo dessa discussão. Eu acho que nós temos muito a perder se nós, enquanto pesquisadores do campo da educação, se nós não considerarmos que esse contexto de isolamento social ele é emergente, é uma emergência, e que pode existir. Dessa discussão. O problema, ou seja, o problema do isolamento social diz exatamente o que em relação ao tema mais amplo da pesquisa em educação, a escolarização e as tecnologias educacionais. Eu acho que essa é uma necessidade para quem pesquisa educação e cultura digital, tecnologias educacionais. Essas perguntas, elas mexem com a gente, né? Eu acho que elas nos alertam para pensar que é necessário estarmos sempre atentos dentro desse cenário, dentro desse contexto. Por que nós temos, né, um grande risco de a gente perder o fio dessa trama toda, confundir problemas com soluções e soluções com problemas. Daqui a pouco, a questão do isolamento e dar conta do isolamento e dar conta de todas essas demandas de emergência, de colocar as tecnologias para a docência online a partir de um contexto de emergência, que a gente perdeu o fio da meada. E daqui a pouco aquilo que se aparece como solução se torna um problema, a gente não sabe mais exatamente o que, dentro desse contexto, importa. E digamos assim, não nessa lógica de causa e efeito, mas de como que essa discussão pode ser atrelada a uma discussão mais ampla sobre os próprios desafios da educação, que são pré-pandemia, que são durante a pandemia, que vão ser pós a pandemia. Certo? Então, essas são algumas considerações que eu gostaria de trazer para a discussão. Eu digo breves e rápidas, né? Porque, enfim, são 20 minutos de fala, e em 10 minutos, ou um pouquinho mais, eu trouxe coisas que talvez precisaria de um seminário para a gente discutir, um seminário inteiro, um semestre inteiro. Então fica um desafio para a gente pensar junto isso, né? Então, para não dizer que não falei de flores, né, eu vou pensar um pouco de forma propositiva também, não só da problemática, mas também da solucionática, né, que não vejo como uma solução, mas também cheia de problemas, cheia de lacunas e insuficiências para dar conta disso tudo, a partir dessa perspectiva, de um foco, né, mais objetivo nesse desenho de pesquisas de cunho participativo, mediado por tecnologias e ambientes digitais. Como é que a gente pode dar conta disso? Bom, primeiro que existe muito material de pesquisa, relatos de experiência sobre o tema da docência online. Joga ali no SAB, né, o Alexandre
vai puxar artigo de muito lugar, artigos bons, que dão conta dessa discussão. Né? E, dentro desse cenário, as tecnologias digitais móveis e sem fio, né, que dependem diretamente da tecnologia das nuvens, têm possibilitado, né, a produção e compartilhamento de dados. Né. Muita gente já faz uso do Google, antes do Google, né, até compartilhar o Drive, tinha o Dropbox, né, e uma série de outras tecnologias para se colocar esses dados para compartilhar, né, sejam em redes locais ou seja na própria web. Né. Então, as tecnologias hoje, elas nos ajudam nesse processo. Né. Mas, né, desses participantes dentro desses contextos. Praticamente, né, com todos os colegas que eu converso que estão em contato com escolas, nós temos visto que a grande demanda desses professores no momento é dar conta de como colocar à disposição dos alunos materiais, possibilidades de interação e mediação com esses alunos, né, tudo isso utilizando muitas tecnologias de compartilhamento de dados, de informações, mas no caso, que inicialmente não foram pensadas para a docência, mas que hoje estão sendo utilizadas para a docência. O Google Drive começou a operar sobre outras plataformas, no Google for Education, a Microsoft também pensou, né, e hoje nós vemos escolas utilizando o Teams e outros campos, que colocam materiais, textos, vídeos, áudios, enfim, atividades, né, links para os alunos. Sendo que um dos grandes desafios desse contexto participativo é exatamente como, né, um dos grandes problemas da pesquisa participante ou participativa é essa ideia de dar voz, né? Não de dar voz no sentido da autoridade da voz, mas de oferecer espaços para que essas comunidades, os seus participantes sejam ouvidos. Né? Nisso entram questões éticas, obviamente, da própria questão de crianças, adolescentes, jovens, menores de idade, às vezes menores de 11, 12 anos de idade, produzindo material e colocando online. Né? Isso tem algumas implicações, que teria um outro espaço para a gente conversar sobre isso, mas que também é importante se considerar, e que essas escolas hoje não abertas, principalmente para dar conta do sigilo, né, estudantes e dos professores também, daquilo que é produzido online. Né. Eu vou trazer aqui dois exemplos, né, que eu fui bem mais objetivo para pensar esse contexto, como é que a gente pode pensar algumas tecnologias de participação, de compartilhamento. Né. O Zotero e o Mendeley, né, fazem a mesma coisa, de certa forma. No entanto, o Zotero é uma plataforma aberta, open source, e o Mendeley é uma plataforma privativa, se eu não me engano, do grupo Elsevier, aquele mesmo que publica revistas e cobra bem caro para acessar as revistas deles. Né? Então, são duas tecnologias que pensam na ideia da organização e compartilhamento de referências bibliográficas. Então, eu organizo uma referência com o banco de dados e posso compartilhar com colegas, com grupos de pesquisa, enfim. E a outra que eu queria eu não vou fazer como se usa, eu só estou citando algumas possibilidades para depois se discutir, ou vocês irem, né, a gente pensar num outro momento. E a outra é o Evernote. Ela tem uma parte que ela é proprietária também, é de uma empresa. Ela tem um espaço limitado, mas enquanto ela é gratuita, e se comprando, enfim, né, mais espaço se consegue mais espaço, né, enfim, para se colocar material online. Né. E no caso do Evernote, ele é para produção, eu especificamente penso no Evernote como produção e compartilhamento de diários de campo online. Diário de campo online já é um termo que, se vocês colocarem no Google para pesquisar, já vão encontrar muitos colegas que discutem, tem até livros publicados, né, sobre o tema.
que dessa discussão que envolve a produção do diário de campo online. Por que eu pensei o diário de campo? Principalmente nessa perspectiva de entender uma pesquisa de cunho participativo, muitas vezes de cunho de inspiração, né, etnográfica, e o diário de campo ele ainda é o instrumento maior nesse sentido. Tanto para o pesquisador produzir os diários, mas também na perspectiva de colocar à disposição, né, dos participantes da pesquisa essas tecnologias para que eles produzam esses diários, né. Eu vou abordar primeiro o Evernote, então, o Zotero, que eu vou colocar aqui. O Zotero e o Mendeley, né, eu acho que se pudesse maximizar agora aí, Silvana, a tela, até diminuir minha câmera, mais para poder enxergar melhor, não sei se maximiza para vocês. É uma possibilidade de... a interface do Zotero e do Mendeley é bem parecida. Eu posso, por exemplo, ter uma pasta no meu computador onde eu tenho uma coleção de PDFs e eu importo esses PDFs todos para dentro do Zotero, né, ou do Mendeley, e ele automaticamente busca todas as meta-informações relacionadas a esse PDF. Por exemplo, se o PDF tem um DOI, ele já vai online, já busca o DOI desse artigo, já busca todas as informações da indexação desses textos online. Aqui eu coloquei só um exemplo de tela, né, do Zotero. E tem uma outra peculiaridade, né? Tanto o Zotero quanto o Mendeley, vocês têm como acessar, né, a interface web, através do navegador mesmo, né? Navegando pelo site, faz login, tem como acessar esse material que está online. E criar grupos, né, bibliotecas de grupos online. Então eu posso criar, por exemplo, né, uma pasta chamada Grupo de Pesquisa e Orientação, e ir colocando, compartilhando ali todo um referencial bibliográfico, temático, sobre vários temas, para os meus orientandos, né, e para os meus colegas de pesquisa, para os professores, enfim, que também estão participando da pesquisa. Ele permite que a gente crie notas e compartilhe essas notas sobre o texto, né, notas de leitura, então todo mundo pode compartilhar suas notas de leitura, né, sobre esses textos, né. Eu tenho a possibilidade de ver o PDF, enfim, ver online. Eu tenho já como buscar ele. Eu não perco, por exemplo, aonde que ele se encontra linkado, em qual base de dados. Ele usando o Crossref, ele busca aonde que esse material foi publicado, em qual revista. Ou até pelo próprio Google Scholar, né? A gente consegue fazer isso também, né? Uma das grandes vantagens disso é que também... mas qual é a vantagem, né, do ponto de vista também da produção acadêmica? O de texto, né, o Office, ou o OpenOffice, o LibreOffice, né, que é o da plataforma aberta, né, ele tem como criar automaticamente as nossas referências. Quando a gente linka o documento e insere, por exemplo, um autor que nós estamos acostumados a citar, ele automaticamente já coloca lá embaixo nas referências e também ele pode transformar essas referências conforme, por exemplo, se a gente vai mandar para uma revista que usa APA ou que usa BNT, ele já organiza e já adequa a escrita, né, de formato, né, que esse padrão da revista que a gente está pensando em publicar coloca. Então ele ajuda bastante a produção a partir dessas referências. Então esse é um interessante, que eu penso que para os grupos de pesquisa ele é muito bom. Constituir uma base de leituras e de textos para compartilhar com os orientandos, com professores, com participantes de pesquisa, enfim, porque eu posso colocar aqui dentro praticamente tudo que é possível colocar em PDF, eu posso colocar aqui dentro, né? Enfim, o Zotero tem outras possibilidades que a gente pode, né, no segundo momento explicar, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas eu posso fazer coleção, posso indexar isso por assunto, eu posso buscar por conceito. Se eu marco no meu texto determinados conceitos, eu tenho como buscar esses conceitos e buscar o trecho que eu marquei sobre aquela referência
para inserir no meu texto. Enfim, é uma série de coisas interessantes nas plataformas de organização do texto, né? Uma vantagem do Mendeley, quer dizer, o Zotero também é possível, né? É que o Mendeley, para quem utiliza o Univivo, o Mendeley já importa diretamente do online, dos dados online da nuvem do Mendeley, as minhas anotações para dentro do meu Univivo. Se eu estou acostumado a fazer revisão de literatura e utilizo o Univivo para fazer análise desses materiais, ele já importa as bibliotecas, os textos que eu tenho no Mendeley. O Zotero também, mas aí tem que fazer uma mãozinha, né? Tem que exportar num formato e depois puxar para dentro do Univivo. Mas é possível fazer isso também, tá? Enfim, algumas possibilidades aqui então em relação ao Zotero. Mas, para mim, o pulo do gato, né, nessa questão que envolve a ideia de produção dos diários de campo online é o Evernote. Tem outras tecnologias, outros recursos, né, enfim. Uma coisa que é grande vantagem, que é importante, o Evernote, tanto o Evernote quanto o Zotero, eles têm um plugin, né, para se utilizar com os navegadores da internet. Então, se eu estou navegando, né, vou falar do Evernote, mas isso também serve tanto para se eu estou, por exemplo, fazendo uma pesquisa no Cielo, esse plugin do Zotero faz com que eu possa, então, capturar uma bibliografia e ele já coloca dentro das minhas referências. Navegando online, eu já pego um texto e já coloco para dentro das referências no Zotero, no Mendeley, tanto faz. E o Evernote também. Eu posso fazer toda uma pesquisa. Digamos que eu estou fazendo uma grande cartografia das políticas relacionadas à inclusão digital, coisas por aí. Estou pegando bem o exemplo que é a tela que está aparecendo aqui. Qual é uma grande vantagem do Evernote? Além de colocar esse caderno online, eu deixo o meu caderno compartilhado com os meus colegas do grupo de pesquisa e a gente então vai acessando esse material que está sendo colocado ali. Essa imagem que você inteira com todas as informações. Qual foi a grande vantagem disso? Trocam os governos, né? O governo simplesmente some com todas aquelas informações online. Eles dizem que está lá, porque por lei não pode apagar, está lá, mas não é mais acessível a nós, não está online. Eles não criaram lá um servidor 2 para a gente poder acessar esse material. A gente perdeu. E aí, se a gente usou o Evernote para gravar essa informação, a gente não perdeu ela. A gente tem, inclusive, como saber o link, coisa e tal, e é necessário até pedir para os administradores, os servidores dos portais das políticas públicas que abram acesso a esse material, porque ele está lá. Então, tem muita coisa que se perde nessa memória das políticas públicas, porque os governos simplesmente desconsideram essa lei de manter os dados disponíveis, né? Dinheiro público para produzir tem que estar disponível para a gente. Então, o Evernote consegue registrar isso. Mas, um dos grandes potenciais do Evernote é nessa ideia de produção de cadernos compartilhados com os participantes, com os próprios participantes da pesquisa. Eu tenho como fotos com o meu celular e já produz, ele já coloca na nuvem, já digamos assim, distribui, né, para todos que estão compartilhando daquele caderno. Então, os cadernos compartilhados com grupos de pesquisa, com escolas e coisa e tal, é uma forma de a gente também trocar, né, informações, né, e dados, partilhar dados. Então, recentemente eu fiz uma pesquisa, né, num contexto, né, da pedagogia à distância da URGS, né, e alguns colegas, professores, interessante, como era no seu período de estágio, né, curricular, obrigatório, de docência, eles foram produzindo notas, produzindo diários, né, de classe, produzindo material para depois eles usarem nos seus trabalhos de conclusão, né, e eles foram produzindo isso, e foi aparecendo para mim. Então eu tinha quase que uma visão assim, ampla do que estava sendo produzido em todas as escolas daqueles estudantes, né, que estavam fazendo estágio naquele.
alunos. Então, essa ideia dessa participação e num segundo momento, que infelizmente não houve tempo hábil, até por causa da própria pandemia e o contexto, de fazer essa devolutiva, que já era, de certa forma, para eles um recurso de produzir os seus trabalhos de curso, né? E nos seus trabalhos de curso eles tinham condição de produzir o texto e a gente refletir e discutir junto com aqueles que eu orientei, por exemplo. Então foi uma tecnologia muito interessante, essa de produzir o diário online e de fazer o compartilhamento. Ela não responde, obviamente, né, esses dois exemplos que eu dei, principalmente o Evernote, a todas as necessidades participante, né, ou participativa, nas suas necessidades fundamentais, né, de constituir vínculos e uma série de coisas. Ela não dá conta, eu acredito, né, dessa questão de como que a gente habita esses territórios, né, nessa perspectiva participativa, né, participante. Então, mas de alguma forma ela é um caminho, né, uma possibilidade de tentar produzir esses vínculos, esses diálogos ou essas conversações através desses diários de campo que os professores, os participantes da pesquisa, os estudantes também, vão produzindo. Porque as notas que são produzidas, eu posso interagir com elas, deixar comentários, produzir uma nota sobre a nota, discutir e produzir material sobre isso. E mais adiante, inclusive, trazer esses colegas para produzir, né, uma escrita, as suas produções, vamos dizer assim, dentro do contexto das suas escolas, sobre esse contexto todo. E eu entendo que essas tecnologias, de certa forma, elas partem, na verdade, de uma metodologia de pesquisa de campo online, ela acrescenta possibilidades. Mudam as tecnologias, pode ser que o Evernote não exista, daqui a algum tempo vão ter outras, mas enquanto metodologia e possibilidade de diálogo, de conversação, ela é muito interessante. Então, enfim, era essa, digamos assim, a minha coisa. Acho que já passei do tempo, já fui quase meia hora, mais de meia hora também, eu saí falando, né, mas já estou me alongando demais. Acho que a gente podia partir, né, para a conversa, né. Obrigado pela atenção de vocês, né, pela escuta, e espero que possamos conversar bastante ainda sobre essa temática aí. Valeu. Obrigada, Daniel. Passaram um pouco, mas valeu a pena. Desculpe. Desculpe. Dá para ficar a tarde inteira falando sobre isso, né? Foi muito, muito bom. Muito obrigada, Alexandre. Muito obrigada, Daniel. Eu acho que a partir disso, assim, tem várias questões que a gente pode pensar, né? A questão dos instrumentos, né? De como fazer essa transposição. A forma com que a Alexandra trouxe foi bem interessante, né? Mostrando a potencialidade de cada instrumento e como trabalhar também na forma online as várias versões possíveis, né? E uma coisa que me chamou a atenção muito, né, Alexandra, essa coisa do WhatsApp, porque o WhatsApp hoje ele é a mobilidade, né? Não tem... A gente não quer mais ficar parado, não tem tempo para isso, né? Talvez agora, com essa pandemia, a gente volte a ter tempo para alguma coisa, né? Só que parece que está mais difícil ainda, né? Mas, enfim, essa questão da mobilidade, ela é uma coisa muito presente hoje, né? E também... A instantaneidade, né? E a instantaneidade. Isso. Tá? E vejamos como o digital invadiu as nossas vidas. E pensa na carga horária que nós estamos administrando hoje de forma online. Né? Para mim, e que já trabalhava com a tecnologia, mas hoje cheguei a passar dias com 14 horas online. Eu também. Liga a tua câmera, Alexandre. Ligo. Eu ia dizer isso, liga a câmera, Alexandre. E ao mesmo tempo, assim, né, mesmo sem combinar muito, assim, né, mas como ficou interessante, porque um fechou com o outro, né, e a questão de todos esses instrumentos que a gente usa, o diário de bordo, né, depois que é uma coisa antiga, só que hoje com uma versão digital, assim, mas como ele continua sendo um baita instrumento, e mais do que nunca hoje essa questão do compartilhamento desses territórios, né, de compartilhar a ciência se tornou
vital no sentido literal, né, do termo, né? Quer dizer, hoje a gente precisa ter esse compartilhamento de ciência para encarar os novos desafios que a gente tem pela frente, né? E sem isso a gente não vai conseguir sair disso, né? Então não só esse registro, né? Porque as políticas públicas, enfim, é necessário, mas é um registro que é necessário para a gente realmente ter uma cooperação para encontrar as respostas necessárias, né? Entre pesquisadores, né? Mas eu vou deixar também um pouquinho aberto para quem quer fazer alguma questão para eles. Alguém tem alguma pergunta ou alguma consideração? Acho que vocês deixaram todo mundo mudo aí. Ó, alguém tem alguma questão? Não? Então, bom, eu não sei, eu acho assim, né? Eu tenho certeza que a Maria Clara tem coisas para dizer. Ela sempre tem. Gente boa, era isso que tu queria ouvir. Nós aí. com a participação de vocês, né, Silvana? Nossa, muito, muito, muito bom, assim, acho que era algo, assim, que a gente precisa, né, refletir, porque a gente entrou, claro que a gente já tem um tempo que a gente trabalha com recursos digitais, etc., mas a maioria das pessoas não tem esse trânsito, né, então e a gente foi, de uma certa forma, atirado nesse mundo, né, tombado até nesse mundo, né, sem ter outras opções hoje, a não ser o digital mesmo, né? Aí eu tenho uma pergunta. Sim. Uma pergunta interessada. Sim. Eu não sei, no contexto dessa imensa URGS, se há um lugar onde quem trabalha de forma mais sistemática com esses recursos se reúne para discutir isso, no sentido de subsídio na formação de professores e pesquisadores, porque uma das nossas tarefas, como a Silvana colocou no início, ou das nossas funções como comissão de pesquisa, não é só avaliar os projetos, né? Dos nossos próprios colegas e os nossos mesmos, mas ela também é no sentido da elaboração de políticas de contribuição para isso na área da pesquisa e também contribuir com a formação, né, dos nossos colegas, especialmente na Faculdade de Educação. E é muito interessante, eu estava ouvindo vocês falar e pensar nisso como um processo de mais tempo, né, de reflexão sobre esses usos desses recursos, no sentido de uma democratização da informação, né, dentro da universidade, e de um diálogo assim mais profundo mesmo, do uso desses recursos que podem qualificar muito as nossas pesquisas. E hoje eu achei que ficou muito legal, e vi que os coleguinhas ali ao lado também se posicionaram nesse sentido, essa articulação entre reflexão e a dimensão mais operacional, né, das plataformas, diferentes recursos. Mas a mim me falta um pouco essa informação no contexto da URGS, se há essa política, né, não sei se da SEAD ou de onde seria, ou da Pró-Reitoria de Pesquisa, relacionada ao processo de qualificação da pesquisa com a utilização de tantas ferramentas possíveis e, ao mesmo tempo, reflexão sobre elas, né? É uma pergunta mesmo, uma curiosidade até. Em termos de, as demandas, acho que elas surgem, né? E essa tua fala pode colocar, como eu diz o bode na sala, o que é ótimo. A gente cria problemas e pensa soluções depois. Então, pensar esses recursos tecnológicos, normalmente eles estão muito associados a necessidades bastante específicas. Certamente, cada um de nós vai em busca dos recursos a partir das suas necessidades. E até é difícil de entender, quando a gente vai fazer uma capacitação, é difícil até de as pessoas vincularem possibilidades quando elas não têm uma aplicação direta, sabe? Isso a gente percebe muito nos cursos também que a gente dá. Mas
é interessante a gente ver que existe a possibilidade. Depois, lá na prática, dizendo, não, pai, mas eu já vi isso em algum lugar, e a gente vai em busca da informação, pelo menos sabe que ela existe, sabe que o recurso existe, que a possibilidade existe. Eu não vejo outros movimentos em termos de pesquisa. Eu sei que o CPD tem, principalmente do NVivo, o pessoal da psicologia dá capacitações para o uso do NVivo. Eu vejo a biblioteca muito mobilizada, capacitando tanto os servidores quanto os alunos para essas ferramentas, o Zotero mesmo. Eles têm o Super 8, que são várias ferramentas que são de pesquisas de bases de dados, mas outras ações nesse sentido eu não vejo. E acho que é uma excelente oportunidade para a gente pensar e levar, inclusive, mobilizar pessoas do nosso grupo, ou levar isso para as outras instâncias, para a própria SEAD, apresentar para eles esse interesse, né, que a comunidade tem, e a gente vai em busca das pessoas, então, que possam atender essa demanda, que possam atender esse interesse da comunidade. E aí a gente pode construir materiais, inclusive, mas uma grande parte dos materiais digitais hoje que compõem o Lumina mesmo, o Lumina lá na parte dos MOOCs, que a Silvana já produziu, vários materiais estão lá, surgem de necessidades, né? E às vezes a gente não dá conta de capacitar as pessoas de forma presencial ou mesmo em cursos online, mas a gente não dá conta da demanda e se hospeda lá, então, para consulta da comunidade. Eu acho que é uma ótima reflexão, um ótimo apontamento para a gente levar para outras instâncias. Tem mais uma questão ali, a questão da Maristela ali, que ela coloca, mas não sei se eu acho que é um comentário, né, do termo de consentimento, que pode ser obtido por outras formas também, né? Sim, também pode ser obtido através de um questionário, no próprio Moodle, quando a gente vai utilizar, né, a gente já pede a concordância, enfim, tem várias maneiras digitais de se conseguir. E tem aqui da Aline, né, a questão que chega na Compesc, né, de como adaptar as questões éticas em pesquisa aos recursos e plataformas digitais, se puderem comentar. E também sobre as devolutivas nesse momento. Pois isso foi uma coisa que antecede, né, o contexto da pandemia, né? Uhum. Estão me ouvindo? Sim. A questão ética, né, conforme eu disse, né, diz respeito principalmente quando se tratam das crianças, né, e dos jovens menores de idade, porque, enfim, é difícil, por exemplo, tu pensar na possibilidade de os alunos adoram produzir material, criar seus blogs, criar coisa e colocar online, eles dominam muito bem esse contexto. Mas, do ponto de vista ético, né, essas informações sendo colocadas fora, coisas pequenas, como, por exemplo, uma foto que eles colocaram e que tinha geolocalização, por exemplo, né? Então, tem muitas coisas que hoje dificultam, né, no ponto de vista dos cuidados, né? Dificultam não no sentido, mas de que nos colocam, né, de cabeça em pé, né, de ficar olhando bem isso. Assim. A própria questão do uso de e-mail, que pelos provedores do Brasil, se eu não me engano, é 12 anos ou 13 anos a idade mínima para se ter e-mail com a supervisão dos pais ou responsáveis. E muitas vezes a gente vê, né, que se sai criando e-mail à torta direito, né, no caso de criança. No caso de adultos, tem essa questão do sigilo dos dados, né. Eu participo ainda, mas estou afastado, né, de comitê de ética de pesquisa, e geralmente a questão do uso dos dados, né, do armazenamento desses dados, né, de guardar pelo menos 5 anos, de informar os participantes quem tem acesso a esses dados. No contexto das pesquisas online, esse cuidado tem que ser redobrado, né? Mas a Alexandra comentou, por exemplo, né, quando trouxe ali a quantidade de plataformas e redes, né,
seja no Facebook, né, ou em outros lugares, ou no próprio WhatsApp, e muitas delas têm como se deixar privado, né? Até fica fechado só para a comunidade que está ali. Ah, mas alguém pode tirar um print da tela e, bom, aí sim. Aí envolve toda uma construção de uma ética também do próprio coletivo que está se produzindo ali, né? Mas tem uma questão que ela não é ética, mas sim, que eu acho que a Alexandra até passou por isso, falou um pouco disso, que é a questão de, bom, como é que eu atesto que aquele dado, ou aquilo que foi preenchido, foi realmente preenchido pela pessoa que preencheu, né? Isso é o calcanhar de Aquiles, né, inclusive da educação à distância. Então, saber se a pessoa preencheu ou não, né, sem usar nenhum recurso desses mais de biomarcadores, né, é praticamente impossível, né? Por isso, né, que o contexto da pesquisa fica o desafio, né, de cada vez a pesquisa poder ser muito mais envolvente, né, no sentido, né, a Alexandra usou o termo, se a pessoa realmente foi sincera com o que disse, coisa e tal, né. Na pesquisa, essa sinceridade a gente conquista também, né, pela construção da relação, do vínculo com aquela comunidade, com quem está se participando. Eu acho que é o único jeito de dar conta, né, dessas lacunas, vamos dizer assim, que a comunicação mediada pelas tecnologias digitais estabelece, né? Se eu não estou vendo a pessoa, por exemplo, numa entrevista lá do outro lado, ao vivo, e ela preencheu um questionário, ela pode ter preenchido aquele questionário nas condições mais adversas possíveis, né? Era um questionário para falar, por exemplo, de sentimento, e ela estava com um filho gritando do lado, o outro no colo, ou, enfim, preocupada com um parente que está doente com Covid, e a gente não tem esse contexto todo para dar conta. Então, do ponto de vista ético, eu acho que até é possível dar conta de algumas coisas, mas do ponto de vista da qualidade desse dado gerado nessa pesquisa, esse o desafio fica maior, né? Na questão de estabelecer esses vínculos, de produzir esses dados, né? Online. Né? Em relação às plataformas digitais, eu até comentei, já compartilhei isso com colegas, eu compartilhei inclusive com o Comitê de Governança Digital da URGS, não tenho resposta até hoje, sobre a questão da privacidade dos dados nessas plataformas que a URGS está pensando em disponibilizar para a gente. Né? E a gente vai estar ali com alunos e tal, estudantes, né, online, principalmente algumas cláusulas que dizem que o que está online, a empresa que foi contratada pode fazer o que bem entender, é quase uma permissão global, resguardando a privacidade, eles dizem, mas eles podem usar isso como bem entender. Isso é uma coisa que a gente, né, precisa considerar também na pesquisa. Né? Quando a gente coloca à disposição de uma pessoa uma plataforma para ele preencher os dados, nós temos que ter todos os cuidados possíveis para que a gente tenha... Não, porque é muito comum, o cara pega um link, passa adiante um link, e quando vê, está todo mundo acessando o dado de uma resposta, que às vezes tem informações pessoais, né, invasivas até, e que estão online. É preciso muito cuidado para não compartilhar coisas sem querer, né, e saber exatamente quem vai acessar esses dados. E o termo de consentimento é o documento, por excelência, para dizer, e para a gente dizer para a gente, enquanto pesquisador e para o participante, quem que está tendo acesso àquelas informações. Isso eu acho vital, né, para se observar no contexto da pesquisa online. Sabe, Daniel, de repente acho que eu posso complementar um pouquinho o que tu está dizendo. Existe uma preocupação, é notório que a legislação não andou na mesma velocidade que os recursos tecnológicos, que a tecnologia se desenvolveu, né? Então, a legislação em termos de proteção de dados, de proteção de autoria, de direito de imagem, para a área digital, nós temos uma defasagem aí no desenvolvimento, né, na atualização das duas áreas. Nós, hoje, a URGS vai trazer certamente um grande legado nesse movimento todo que a gente está tendo que fazer com uma velocidade tão rápida agora, tão urgente,
nós temos grupos muito engajados, nós temos já soluções, algumas que já serão compartilhadas muito brevemente, pensadas com o pessoal da área do direito, com a reitoria, com algumas representações de Congrade, Prograde, SEAD, CPD. São termos que nós vamos disponibilizar nos nossos planos de ensino. São termos que irão compor os ambientes virtuais de aprendizagem da nossa universidade. Talvez agora, essa tua fala representa muito por que a nossa universidade não se lançou ou não permitiu o uso, por exemplo, de ferramentas, nunca apoiou declaradamente, né? Assim, usem o Google Drive, usem as ferramentas abertas. Sempre houve a recomendação de dizer, não precisa deixar de usar, mas resguarde os dados, todas as avaliações, todos os teus materiais, todas as produções dos alunos, registrem isso na plataforma da universidade, porque ali tu estarás resguardado, os dados estarão resguardados até o jubilamento se acontecer o jubilamento de algum aluno. E essa construção legal, nós estamos num movimento bem intenso agora. No GT de Cultura Digital foi aprovado ontem 2 textos que vão ser distribuídos agora para todos os professores. Tá cortando para mim a fala. Agora já deu. Cortou só um pouquinho ali. Uhum. Então, esse documento ele está sendo. Nós teremos um fórum acho que a semana que vem sobre direitos autorais com a professora do direito. Quinta-feira que vem. Oi? Quinta-feira que vem. Isso, tem que ser agora, já nem corram mais para Durgues, porque já as vagas já... Mas vai ter transmissão para o canal aberto também, então acho que é uma outra oportunidade de a gente acompanhar isso. É uma coisa que nos preocupa, os nossos materiais, a imagem do aluno, as gravações que vamos disponibilizar, as produções que os alunos vão disponibilizar, é o direito de material, é o direito de imagem, além de todo esse conjunto de elementos que o Daniel já comentou aí em relação à pesquisa, em relação à ética, enfim, só para complementar, né, é um conjunto, o pacote não é pequeno quando a gente migra. E agora, acho que vem várias questões éticas vão surgir a partir dessa pandemia, que a gente foi tombado dentro disso, sem ter tempo para pensar, né? Por exemplo, o Daniel trazia a questão do e-mail das crianças. Quer dizer, hoje as crianças foram obrigadas a ter um e-mail, né? Então, assim, foi todo atropelado nesse sentido, e claro que muitos cuidados não foram tomados, né? E isso vai trazer consequências, né, de questões de imagens, de material e tudo que a gente vai ter que aprender, né, o que fazer com isso, ou como fazer, né, com tudo isso. Enfim, eu acho que vai abrir uma gama enorme, né, e acho bem interessante, assim, né, bom que a URGS está já revendo tudo isso e, de uma certa forma, procurando nos resguardar, né, tanto a nós, docentes, como também aos alunos, né, resguardar essas relações entre professores, alunos, enfim, entre os integrantes da comunidade acadêmica, né, que é o que a gente precisa fazer. Tem uma questão da Maristela ali, que é sobre o TCLE, sobre telefone, o WhatsApp, como é que a Compesc está orientando, né? A princípio, né, por telefone, o WhatsApp, a gente não tem, assim, ainda registro, né, porque a gente tem que pensar que esses documentos, eles têm que ser documentos que eles têm que ter guardado por no mínimo 5 anos, tá? Mas então, assim, Maristela, tu pode até mandar um e-mail para a Compesc que a gente vai pensar sobre isso para poder te responder melhor, tá? Então, acho que a gente também vai encerrando já, né, que já passou um bocado da nossa hora, infelizmente, né? Não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa. Eu quero agradecer, obrigada pelo desafio também. A gente faz uma parada em tudo, né? Dar uma pensada. É bom, porque às vezes a gente vem num ritmo tão intenso, assim, com as mesmas temáticas, as mesmas proposições, né? E dá uma quebrada, assim, bom, para tudo, foca em outra coisa e depois volta. Então, aí para mim é uma honra, né? Ingressar também agora
como docente na FACED, já éramos colegas, já tínhamos uma conversa, uma convivência anterior, mas é uma honra, é um privilégio estar aqui ao lado de vocês. Então, muito obrigada. A gente que agradece, né, Alexandre? Eu também agradecer também o convite, foi muito bom. É bom dar essas paradas para refletir e conversar. Claro que o pessoal tenha né, suprido um pouco a expectativa, né, de quem veio para assistir, ajudar de alguma coisa. E depois vamos ver se a gente fica disponibilizar a gravação, né, Silvana? Sim, vai ser no canal da Compesc. Isso. Então, legal. Agradecer a vocês, né, no nome da Compesc. Foi ótimo. Eu acho que o único problema, assim, é que a gente abre tanto que dá vontade de ir. Bom, quem sabe a gente já deixa assim, né? Um outro dia a gente continua a conversa por aqui, né? Porque eu acho que abriu tantas outras questões e questões extremamente pertinentes a esse momento da gente realmente refletir e principalmente nós, como Compesc, que a gente tem que dar conta, né, dessas demandas também, né? Então, assim, nesse diário de campo, nesse compartilhamento, né, é importante a gente também esse cruzamento com outras áreas, né? Então, agradeço muito, né, a presença de vocês, de todos aqui que estão assistindo a gente, né? E até o próximo encontro, então, né? Adorei. Valeu. Até a Abração. Tchau, gente. Tchau. Valeu.